Boa tarde, pessoal. Tem a responsabilidade grande de falar de turismo, né? Eu coloquei algumas coisas que geralmente, né, a nossa região e principalmente nosso território precisa muito a gente entender que o turismo náutico, na verdade, ele começou pela nossa aldeia quando era remo ainda, né? E aí o peixe-boi era detido lá no cativeiro, e aí depois que foi quando as comunidades se reuniu para ir buscar atrás em relação à questão dos motores, que hoje é permitido até 8 HP, embarcação de madeira até 8 metros, né? Assim, eu tenho uma grande dificuldade, principalmente no território, da gente ter condutores ou guia de turismo para atuar, porque às vezes eu recebo mais de um grupo e aí eu não consigo ser uma pessoa para explicar para todo mundo, é extremamente muito difícil, né? E aí a gente colocou algumas potencialidades, que é a questão do grupo de Toré Mirim, o artesanato, a pesca, a cultura e a questão do etnoturismo, que envolve toda a questão cultural do nosso povo, certo? Eu trabalho mais na linha do etnoturismo, que justamente eu faço com que o turista que visite nosso território, ele vai vivenciar, tirar o marisco lá na Croa, como era antigamente, como é hoje, utilizando, né, aquela estruturazinha que não é muito boa para a coluna, e aí eu explico da dificuldade de isso. É muito bom economicamente, mas para a saúde não é. E aí depois a gente cozinha no restaurante, a gente tem uma vivência que é uma trilha dentro do manguezal, que eu mostro como era pega o caranguejo antigamente, que era tampado, e hoje utilizando uma redinha também. Então isso é conhecimento que é passado de geração para geração. E aí é importante que principalmente a juventude elas esteja atenta à questão do turismo, porque é algo que traz um extra muito bom. A gente precisa ter mais pessoas no nosso território, né? Aí a gente colocou a questão de e problemas que são vários, né? O primeiro deles é a questão da restrição da potência dos motores que circulam na APA do rio Mamanguape, que até 8 HP, porém a embarcação, quando ela está muito pesada, na saída do encontro do rio Sinimbu com o Oceano Atlântico, a gente tem uma grande dificuldade, corrente e peso. Então, seria, no caso, né, esse problema, a questão da falta de capacitação para o setor de turismo, e se envolve artesão, né, o pessoal de restaurante, todo mundo. Placas de sinalização, que a gente não tem, né? A gente precisa, inclusive as placas que tem uma cozinha que fala sobre a questão do turismo, então a gente não tem placa nem de uma cor nem de outra. A questão da precariedade das estradas também, de acesso às aldeias, que é bem complicado, principalmente durante o inverno, e também a falta de acordo nas visitas ao território, certo? Essa falta de acordo, a gente vai estar como solução lá na frente, que é a normativa da FUNAI 03/2015, que regulamenta o turismo no território indígena, né? Para que isso aconteça, nós, enquanto comunidade, a gente precisa fazer um plano de visitação, dizer onde pode ser visitado, como é visitado, quantas pessoas aquele local suporta também, pensando no meio ambiente também, certo? Além disso, uma falta também de ponto de apoio ao turista, que seria um local onde o turista vai chegar, vai ter toda a informação do que tem dentro do território potiguara, das 32 aldeias, né? Vai ter a parte da culinária, o artesanato também, e a falta de formação para o uso de tecnologia para a divulgação do território. E esses são os problemas, né? E as soluções seria alteração do plano de manejo em relação à questão dos motores, né? Buscar parceria para realizar formações para o trabalho no setor do turismo. Então, a gente precisa, a tecnologia está aí, a gente precisa cada vez mais utilizar ela também no turismo, claro, com cautela, né? Então, a gente precisa que todo o setor do turismo ele receba essa capacitação voltada com a tecnologia, porque hoje a gente vende mais pelo celular do que um passeio físico. Geralmente o pessoal agenda muito antes. E também a implementação de placas de sinalização para que o turista possa chegar à aldeia e os pontos de visitação, né? E que o poder público garanta a manutenção periódica das estradas que dão acesso ao território. E aí isso serve não só para o turismo, mas também para nós que somos, né, estamos todos os dias na estrada. E além disso, a construção do ponto de apoio, aí pode ser um convênio com a prefeitura, estado ou demais entidades, né?
E aí vem aquela parte da escuta da comunidade e a elaboração do plano de visitação de acordo com a normativa 0.3 de 2015 da FUNAI, que é justamente a que vai regulamentar o turismo no território indígena, certo? Ela já funciona em vários locais, né? E como ultimamente nosso território está sendo muito explorado, principalmente pelo não indígena, a gente não pode deixar o que é nosso ser explorado por outras pessoas. Quem tem que fazer isso somos nós, que nós somos donos do território. Agora, a gente precisa fazer isso com cautela. Não é pegar um ônibus com, sei lá, com 50 pessoas e levar só para um local. A gente precisa também sistematizar e pensar na economia, né? Porque o turismo ele traz para o nosso território muita economia. A gente tenta ao máximo, né, fazer com que a economia ela consiga gerar mais economias dentro do território. Além disso, seria a criação de uma associação de turismo potiguara ou um departamento instituído dentro da Associação dos Caciques. Eu acho que foi até uma proposta do Dr. Douglas, né, que em vez de criar uma outra associação, iria criar um departamento dentro da Associação dos Caciques, como se fosse uma câmara técnica, teria o pessoal do turismo, Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. E eu acho que a gente esqueceu de colocar também que a parte, né, da condução dentro do território teria que ser feita pelos indígenas. A condução de turismo dentro do território ela precisa ser feita pelo indígena. Acho que aqui embaixo. Lá atrás, também faltou a mão de obra que você disse que não. Aí os parceiros, né, poderiam ser as universidades, o governo do estado, o governo municipal, a Associação dos Caciques, a FUNAI, SEBRAE, IBAMA, ICMBio, e também os meios de comunicação e os agentes de comunicação, que seria o pessoal que trabalha com mídia, né, jornal, rádio, influência, e aí seriam os parceiros para divulgar o território depois que tudo isso aqui tivesse bem organizado, né? E os projetos em andamento, tem o curso aquaviário que está acontecendo, que é a habilitação dos condutores locais. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar muito de como a gente vai trabalhar o turismo no nosso território. Pensar principalmente para a próxima geração, porque eu trabalho já há mais de 10 anos no turismo, tenho visto que muitas pessoas visitam o nosso território, usufrui, aí não contrata guia, faz de toda forma, acha que é dono do território. E claro que assim, né? Trabalhar com turismo não é muito fácil, porque a gente lida com pessoas. E aí, até assim, eu tenho vários passeios, né? E os preços são de acordo com o que eu vou colocar no passeio. Então, tipo assim, até para mim ter uma apresentação de toré não é muito fácil, porque aí eu sempre tenho dito que a nossa apresentação de toré não existe valor que pague isso. Não existe. O que geralmente é sugerido é um valor simbólico, porque nós não temos preços, certo? E a gente precisa entender isso, que o que nós temos no nosso território, né, a nossa cultura, ela não tem um preço específico. O que a gente pode e sempre tem mostrado é justamente uma contrapartida de cada vez mais mostrar a nossa cultura, né, que a gente é um povo que nunca saiu do nosso território, a gente também traz isso. E aí é bem complexo de verdade, vocês nem imaginam. Ainda bem que a Lia está agora mais, né, no turismo, tem ajudado muito, porque às vezes quando a gente vai para o encontro, eu sou a única pessoa que geralmente estava representando o nosso município. Então tem aí que antes era Trilha dos Potiguara, hoje é Rota dos Potiguara, e eu estou desde a criação dessa Trilha dos Potiguara, quando Ivan Buriti ainda era o secretário de turismo, e só quem estava lá representando o município, Jaqueline. E aí hoje eu sempre tenho dito, a gente planta hoje, não é para colher hoje, não é para as próximas gerações, tem os filhos de vocês, os netos, os bisnetos, que vão trabalhar de forma sustentável no nosso território, né? Eu sempre tenho dito que se a gente não ficar muito atento hoje, lá na frente a gente vai sofrer muito mais do que a gente está sofrendo hoje. No mais, eu acho que é isso. Se alguém quiser mais alguma contribuição, que eu esqueci aqui, que é muita coisa.